Bom, a gente vai estar falando um pouquinho hoje, né, sobre as expressões algébricas. Espera aí. Só que eu vou aproveitar esse slide aqui, que a gente já estudou quando a gente falou sobre equações, para a gente relembrar um pequeno detalhe aí. E tanto serve isso aqui para equações, quanto também para as expressões algébricas, tá? Então, o que vocês não podem esquecer é o seguinte: toda vez que tiver sendo dito, adicionado, aumentado, acrescido, a ideia disso é que seja o quê? Uma adição, tá? Então, toda vez que vocês escutarem algum desses termos, lerem algum desses termos, o que vocês vão ter que pensar é isso. Está se referindo a uma adição, ok? Já, se vocês lerem ou tiver escrito, ou melhor, ouvirem ou lerem o que está escrito, o termo subtraindo, reduzindo, decrescendo, a ideia que vocês têm que ter é sobre subtração. Quando vocês escutarem o dobro, o triplo, quádruplo, a ideia tem que ser multiplicação. Da mesma forma, quando vocês escutarem falarem metade, terça parte, quarta parte, a gente vai estar trabalhando aí com a ideia de divisão. Então, isso daqui é uma coisa importantíssima para vocês estarem cientes disso aí, tá? Então, não esqueça disso aqui. Por quê? Porque vai aparecer várias expressões onde vai estar o texto, né? E aí você tem que descrever esse texto na linguagem matemática, utilizando esse raciocínio aí. Então, vamos ver lá na apostila. Deixa eu pegar aqui, trocar aqui o compartilhamento, porque teve um exercício lá da apostila, a gente vai estar corrigindo os exercícios hoje, e teve um exercício que trazia, né, justamente esse aspecto aí. Deixa eu pegar aqui, cadê? Aqui. Já apareci aí para vocês. Quando aparecer aí, vocês me avisem, por favor. Tá aparecendo sim, tô vendo. Apareceu. Foi? Beleza. Então, olha só. Nesse primeiro exercício que tem lá na apostila, nós temos aí: leia com atenção cada uma das situações abaixo e, em seguida, escreva a expressão algébrica que represente cada uma delas. Então, primeiro detalhe, gente, expressão algébrica. O que seria expressão algébrica? Vamos ver ali em cima, ó. Expressão algébrica são as expressões matemáticas formadas por letras, números e sinais de operações matemáticas. Então, ele coloca, inclusive, aí embaixo, ó, alguns exemplos. Linguagem comum: o triplo de um número. O que é o triplo? Lembra que eu mostrei agora há pouco para vocês. Quando a gente fala o dobro, o triplo, o quádruplo, eu tenho que pensar em multiplicação. Então, se eu estou pensando em multiplicação, eu vou escrever de que forma? O triplo... Opa, não está indo. Espera aí. Foi. Então, ó, o triplo seria 3 vezes... Por exemplo, se eu falo o triplo de 2, seria 3 vezes 2. Agora, como ele falou ali, o triplo de um número, eu não sei qual é esse número. E aí eu vou usar o quê?
para representar esse número? Vou usar uma letra. Qual a letra que eu devo usar? Quem pode me responder? X. X. Mas só posso usar o X? E o Y também. Só o Y, né? Então eu poderia fazer 3 vezes X ou 3 vezes Y, é isso? Sim. Pode. Beleza. Só que eu também posso fazer o seguinte, eu posso colocar 3A, posso colocar 3M, a letra que eu vou usar para representar a minha expressão algébrica pode ser qualquer letra do alfabeto. O Richard colocou aqui, qualquer uma. Isso aí, Richard. Tá? Então pode ser qualquer letra do alfabeto. Agora, é importante a gente observar um detalhe aqui, ó. Quando a gente coloca a multiplicação de dois números, nós colocamos esse sinal de multiplicação. Porque se eu não colocar ele, ó, o que eu coloquei ali? Eu coloquei 3 vezes 2 ou eu coloquei 32? Fica confuso, né? Já quando a gente trabalha com a letra, ó, o triplo de um número, eu não sei qual é o número, estou representando ele por meio de uma letra. Esse sinal aqui perde a necessidade dele. Então eu posso escrever que nem eu coloquei aqui em cima, ó. Ao invés de eu colocar 3 vezes A, basta eu colocar o quê? 3A. Então já entendo que ali eu vou ter 3 vezes A. 3M. 3 vezes M. Ok, pessoal? Ok. Legal. Agora nós temos aí no exemplo abaixo a soma de dois números. Se eu falo para você a soma de dois números, te dá a ideia que seja o mesmo número ou que sejam números diferentes? Números diferentes. Números diferentes. Se são números diferentes, nós vamos representar aqui, ó, por letras diferentes. Não vai ajudar. Nesse caso aí que ele colocou X e Y, né? E a soma é a continha de mais. Então ele colocou X mais Y. Aí eu pergunto a vocês, estaria errado se eu colocasse assim, ó? A mais B? Não. Recorde da unha mais grande. Não está errado, né? Por quê? Porque a gente pode usar qualquer letra. Agora, lá no nosso slide, que nós vimos agora há pouco, não tinha, né? Eu falei lá sobre a questão de soma, subtração, multiplicação e divisão. Não tinha isso aqui, ó, o quadrado. Então, as expressões quadrado, o cubo, isso daí eu tenho que pensar em potência. Ó, se é quadrado, eu vou pensar em um número ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado. 5 ao quadrado. 5 elevado a 2. Se eu falo 5 elevado ao cubo, eu vou escrever 5 elevado a 3. Ok? Então a ideia ali é a mesma. Ó. Qual é a diferença? É que eu não sei qual é o número. Aqui eu disse que o número era 5. Aqui eu não sei qual é. Então o quadrado de um número a gente vai representar por meio de uma letra elevada ao quadrado. Ó. Eu estou representando aqui por A. Ele representou aí na nossa apostila usando o X. Ficou entendido isso aí, gente? Hã? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida nesse sentido? Então vamos voltar lá no exercício. Ó. No exercício, ele colocou para gente o dobro de um número mais 5. Primeira coisa que você tem que pensar,
Você sabe qual é esse número aqui que ele está falando? O dobro de um número. Você sabe que número é esse? 2. 2? Aonde que ele falou aqui que é 2? Hã? É o dobro. Não é o número, não. É botar É o dobro. a Quer letra, dizer que são faz número 2. Então, ó, esse número eu não sei qual é. Eu vou dizer que ele é X. Agora, por exemplo, se eu falo para vocês o dobro de 5, como eu mostrei para vocês agora há pouco, o que a gente vai fazer? 2 vezes 5. Mas aqui é o dobro de um número, eu não sei qual é o número. Representei pela letra X. O dobro de X vai ser o quê? 2 vezes X. Entendeu, Brunelli? Larissa? Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. Juan, depois coloca aí o nome no chat e a turma, tá? Então, seguindo, gente, ó. O dobro de um número é 2x mais 5. Então, esse seria o resultado, ou melhor, essa seria a expressão algébrica que representa aquele texto. Como é que ficaria o da letra B? O triplo de um número menos 2. Como é que ficaria esse? Richard falou 3 menos 2. Isso, Richard. 3x, ó. O triplo é multiplicar por 3. Então seria 3x menos 2. Esse termo aqui, essa expressão aqui, a mentora do Richard. Essa expressão aqui, quinta parte, eu comentei lá no slide. Eu falei, ó, metade, a terça parte, a quarta parte, a quinta parte. Essa expressão quinta parte traz a ideia de qual operação para gente? Divisão. Isso aí. Traz a ideia de divisão. Agora, é a ideia de que eu estou dividindo por quanto? Quinta parte. Eu estou dividindo em quantas partes? 5. Isso aí, estou dividindo em 5. Richard Então, também falou assim. Legal. Então, ó, a quinta parte de um número. Qual é o número? Não sei. Brunelli arrasou aqui, botou x dividido x sobre 5. Isso. A única diferença, no caso, Brunelli, que aqui eu vou mudar. Não vou colocar x. Vou colocar a sobre 5. Né? A dividido por 5. Professor, mas o x também dá? Claro. A letra pode ser qualquer letra. Eu posso colocar x sobre 5, posso botar k sobre 5. A letra que você vai usar para representar esse número não vai fazer diferença nenhuma, tá? Porque você mas a tem maioria que fazer... só bota o x e y. Isso, é porque a maioria... Por que a maioria utiliza o x e y? É porque quando a gente está estudando a parte de funções, entra o estudo disso aqui, ó, o plano cartesiano, para a gente construir o gráfico. Então, a gente vai construir um gráfico no plano cartesiano. E aí adotou-se que essa linha horizontal seriam os valores correspondentes a x. E a linha vertical seriam os valores correspondentes a y. Por isso que muitas das vezes aparece mais o x e o y.
tem uma certa relação com o plano cartesiano, tá? Mas isso não quer dizer que sempre que eu vou escrever uma expressão algébrica, eu tenha que usar x e y. Eu posso usar qualquer letra, ok, gente? Sim. Beleza, então. Vamos lá. Seguindo. A próxima expressão algébrica que ele dá para a gente, presta atenção agora. Ó, vamos analisar as duas, tá? A primeira ele diz a soma dos quadrados de dois números. No de baixo, o quadrado da soma de dois números. Observa a palavra quadrado nas duas situações. Qual a diferença que elas estão tendo aí? Olha o português aí, hein? Dei a cola. Qual é a diferença entre elas aí? Richard falou plural, mas não sei explicar Isso por que aí. ele falou plural. Isso aí, Richard. Uma está no plural, a outra está no singular. Ou seja, uma representa mais de um, a outra está representando apenas um. Então, essa ideia aí você tem que ter, ó, a soma dos quadrados de dois números. Que números são esses? Não sei. Vou dizer que é x e y. É a soma deles. Então, ó, a soma. Mas não é a soma dos quadrados. Então, os dois têm que estar elevado ao quadrado. Diferente da letra E, ó. O quadrado da soma de dois números. A soma de dois números, ó. O quadrado dela. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. O quadrado vai aparecer uma vez só. No de cima, apareceu duas vezes o quadrado. X ao quadrado e y ao quadrado. Aqui o quadrado está aparecendo só uma vez, ó. X mais y ao quadrado. Perceberam essa diferença, pessoal? Deu para entender isso aí? Sim. Entendeu? Álvaro, Brunelli, Entendeu? Juan, Larissa. Então, vamos seguindo, gente. Agora, olha só. Ele mostra aqui para gente o valor numérico de uma expressão algébrica, tá? Então, nós temos como calcular o valor de uma expressão algébrica. Ó. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo. Espera aí um instantinho. Aí, foi. Então, ó, você deve proceder do seguinte modo. Primeiro, substituir as letras por números reais dados. Segundo, efetuar as operações indicadas, devendo obedecer à seguinte ordem. Então, isso daí, ó, serve para qualquer expressão. As operações matemáticas são adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. São as 6 operações básicas da matemática, tá? Essas 6 operações, quando você tem uma expressão, você tem que seguir uma determinada ordem. Que ordem é essa? É justamente essa ordem que ele está colocando aí, ó. Primeiro, a gente vai resolver potenciação e radiciação. Depois, divisão e multiplicação. Para, por último, resolver adição e subtração, tá? Então, vamos ver isso aqui na prática, ó. No exemplo que ele coloca aí, ele colocou essa expressão
algébrica, né? 3x ao quadrado menos 2x mais 5. Como ele orientou lá em cima, ó, ele está me dando o valor de x. Ele está me dizendo aqui, ó, que x é igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação? Vou repetir essa expressão aqui, ó. Estou repetindo ela aqui embaixo, com um pequeno detalhe. Aonde tem o x, ó, eu vou colocar o quê? Menos 1. Ele me deu o valor aqui do x, ó. Então, no lugar do x, a gente vai colocar o valor que ele está dando. Tá? E aí a gente vai calcular, ó. 3 vezes menos 1 ao quadrado seria menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá que resultado? Mais. Isso, mais 1 vezes 1. 1. 1. Então aqui, ó, ficou, né? 3 vezes 1. O que eu resolvi aqui primeiro? Foi o que ele falou que eu tinha que resolver primeiro. A potência. Aí aqui eu vou resolver, ó, a multiplicação. Menos 2 vezes menos 1. Ó. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós temos, ó, o resultado disso aqui, tá aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui, peraí. O resultado dessa multiplicação aqui, ó, tá aqui. E o 5, ele repetiu. Agora, o que ele vai fazer? Ele vai resolver isso aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3. O restante ele repetiu, ó, 2 e 5. Aí vai fazer 3 mais 2 mais 5 igual a... Então, o valor numérico da expressão que ele colocou aqui no exemplo é 10. Ok? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, vamos ver aqui, ó, no nosso exercício. Determine o valor numérico das expressões algébricas para os valores indicados. Ó. Eu tenho aqui a expressão x mais y. Valor de x é 8. Então, aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar 8. Depois, valor de y, ó, é menos 15. Então, aqui eu vou repetir o sinal de mais, ó, mais, só que o valor de y é menos 15. Então, eu vou botar aqui, ó, entre parênteses, menos 15. Isso vai ser igual, vou eliminar esse parênteses aqui, ó. Aí eu penso no mesmo sistema da multiplicação. Mais com menos vai dar o quê? Menos. Menos. A gente também falou menos aqui. Então, nós vamos ficar com 8 menos 15. Aí a gente precisa pensar naquilo que eu já expliquei a vocês. Quando vocês se depararem com uma situação desse tipo, pensa no dinheiro. Se o número é positivo, você tem. Se o número é negativo, você deve. Então, ali, ó, na nossa expressão, eu tenho 8 e estou devendo 15. Vai sobrar dinheiro ou eu vou continuar a dever? Hã? Devendo. Devendo aqui. Este colocou devendo também, né?
Então, ó, se eu vou continuar devendo, menos. Mas vou continuar devendo quanto? 15. Não, eu não tenho 8. Se eu tenho 8 e 7. estou devendo Eu 15... sou a voz do Richard, ele é o encosto, 7. Tá. Então, ó, vou ficar devendo 7. Quem que tinha falado 15, Brunelli? Foi. Então, Brunelli, olha só. Você tem R$8 e está devendo 5. Se você paga esses R$8 que você tem, você vai diminuir a sua dívida. Então, você não vai continuar devendo 15. Você vai ficar devendo quanto? 7. Entendeu, Brunelli? Sim. Legal. Na expressão abaixo, nós temos aí, ó, x ao quadrado menos 6, quando x é igual a menos 3. Então, lá no lugar do x, ó, eu vou colocar menos 3. Vai ficar menos 3 ao quadrado menos 6. Vamos lembrar o seguinte, ó. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá Mais. mais 3 vezes 3, 9. 9. Então, aqui na nossa expressão, a gente vai ficar com 9 menos 6. Quanto é que é 9 menos 6? Tenho 9 e deu 6. Hã? 3. Isso aí. Então, seria 3 o valor dessa expressão. Tá dando para acompanhar, gente? Alguém está ficando com alguma dúvida? Se tiver ficando com dúvida, fala, professor, não entendi isso aí. Tá? Juliana, tá tranquilo? Sim. Quem quer falar aí? Parece? Marcele, tranquilo? Sim. Professor, tem como explicar só mais uma vez, por favor? Oi? Quem falou aí? Eu não entendi. Professor, tem O como explicar resultado mais uma da vez, por favor? D3 Tem, Carlos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui um bocado disso para ficar melhor para a gente visualizar. A primeira você entendeu, Carlos? Sim. Tá. Então vamos para repetir essa segunda aqui. Bom, olha só. A expressão é o quê? X ao quadrado menos 6. E ele está dando qual valor para a gente de x? Menos 3. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? No lugar do x, a gente vai colocar menos 3. Então, ó, menos 3. Só que o x não está elevado ao quadrado? Então, vai ficar menos 3 elevado ao quadrado. E o menos 6 eu vou repetir, ó. Menos 6. Tranquilo até aí, Carlos? Sim. Agora, ó, menos 3 elevado ao quadrado é menos 3 multiplicado por menos 3. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Então, o resultado disso aqui, ó, é 9. Então, no lugar disso aqui na nossa expressão, eu posso colocar 9. Ó. 9 menos 6. 9 menos 6 igual a 3. Foi, Carlos? Foi.
Vamos ver aqui como fica a próxima. 2x mais 3y. Qual é o valor que ele está dando para x? Não é 7 não, Richard. 3, professor. Na letra Não, C. esse aí ele falou há um tempão atrás. Ah, tá. Eu só vi agora. Então, aqui na letra C, qual é o valor de x? 2. Não. Valor de x aí. Menos 6. Menos 6. E o valor para y? 5. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No lugar do x, eu vou colocar menos 6. Só que o x está sendo multiplicado por 2. Então, aqui eu vou colocar 2 vezes menos 6. Mais 3 vezes o valor de y, ó, vezes 5. Conseguiram entender essa arrumação aí? Sim. Agora eu pergunto a vocês, quanto é que dá 2 vezes menos 6? Dois vezes menos 6 dá quanto? Na multiplicação, mais vezes menos dá o quê? Menos. Menos, isso aí. Então ficaria menos quanto? 12. Eu já ia escrevendo ali, ó, já estava dando fala. Então, ó, menos 12. 3 vezes 5 mais 15. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, 2 vezes menos 6, menos 12. Mais 3 vezes 5, mais 15. Pensa no dinheiro. Qual seria o resultado daqui? Qual seria esse resultado? Mais 27? Não, dessa vez não, Richard. Pensa no dinheiro. Se é negativo, eu estou devendo. Se é positivo, eu tenho. Isso. Ficaria menos 3, né? Quer dizer que eu estou devendo mais do que eu tenho. Hã? Escreveu errado? Então escreve certo agora. Vai ficar mais 3. Se eu estou devendo 12 e tenho 15, eu pago os 12, ainda vai sobrar para mim 3. Ok? Na próxima, o valor de x é 6. O valor de y também é 6. Ó. Então, como é que vai ficar a nossa expressão ali? Ó? 6 mais 6 elevado ao quadrado. Ó. O que eu tenho que resolver aqui primeiro, pessoal? Álvaro, o que eu tenho que resolver aqui primeiro? João? 3 menos 6 ao quadrado. Hã?
6 menos 6. 6 menos 6? Não, é 6 mais Não, 6. 6 mais 6. Tá, mas eu resolvo o que primeiro? A soma ou a potência? Potência. É. Vou resolver primeiro a potência? Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, eu vou resolver primeiro o 6 mais 6. Por quê? Porque ele está dentro do parênteses, ó. Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Se vocês pegarem as nossas aulas anteriores, eu expliquei isso. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, depois colchete e, por último, chaves. As operações, se não tiver parênteses, colchete ou chaves, aí a gente vai partir para as operações. Aí nas operações é que a gente vai seguir aquela ordem lá. Então aqui eu teria que resolver primeiro essa soma. 6 mais 6, 12. Então eu teria 12 elevado ao quadrado. 12 elevado ao quadrado, ó, é 12 vezes 12. Para a gente ganhar tempo, eu já vou fazer a conta. Não vou esperar vocês fazerem não, tá? Que vai dar 144. Ok? Ok. Já no próximo exemplo, olha lá, nós vamos ter menos 7 elevado ao quadrado mais 7 elevado ao quadrado. Substituir o valor de x e o valor de y. Percebam que aqui está diferente do anterior. No anterior eu tinha 2 números dentro do parênteses e o quadrado estava do lado de fora do parênteses. Aqui não, ó. Aqui eu tenho os 2 números que estão elevados ao quadrado. Então é bem diferente. Nesse caso aqui, aí sim a gente vai resolver a potência primeiro. Eu vou ter menos 7 ao quadrado. Não vou dar cola agora não, hein? Quero que vocês me respondam. Quanto é que é menos 7 ao quadrado? Hã? Menos 7 ao quadrado. 49. Isso. 49. E 7 ao quadrado? Brunelli colocou 49. 49. Os dois são 7, olha lá. Um é negativo e o outro é positivo, mas os dois vão ser 49. 49 mais 49... 98. 98.